Bom dia a todos, um feliz sábado. Eu pensei que a igreja está bem vazia hoje por causa do feriado prolongado, mas que bom que você está aqui nesse feriado. Estamos juntos aqui para louvar o nosso Deus. Assim como você está, vou pedir para você fechar os olhos por um momento. Bondoso Deus e nosso Pai que estás nos céus, mas também que se faz presente conosco. Ao abrirmos a Tua palavra nesse momento, que Teu Santo Espírito possa falar a nós, que possamos sair daqui, Senhor Deus, abençoados por Ti, e com a certeza que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, por nosso Senhor Jesus, amém. Amém. A minha tia que me criou, ela era muito católica, e desde pequeno, até a minha adolescência, ela sempre, em casa nós tínhamos lá no quintal, tinha uma cozinha lá no quintal, e era lá que ela fazia as coisas, e havia um fogão a lenha. E eu me lembro que no comecinho da noite, a gente colocava a caixa de engraxar sapato em cima do fogão a lenha, nós sentávamos para nos aquecer ali no fogo, no inverno, e ela, preparando algumas coisas, contava histórias para a gente. Algumas coisas de superstição, as crenças que as pessoas têm, mas ela também contava muitas histórias de milagres. Falava para mim que era da Bíblia. E foi ela que despertou em mim a curiosidade para poder sentir o desejo de ler a Bíblia. E eu não tinha Bíblia. A primeira vez que eu peguei uma Bíblia em minha mão, eu tinha 17 anos. Eu me lembro, ainda foi porque eu emprestei de um amigo meu, que estudava comigo, e ele era sacristão na igreja católica, ajudava o padre. Então eu perguntei para ele, e ele me emprestou uma Bíblia. Até hoje eu me lembro da Bíblia. Aquelas Bíblias grandes, católicas, vocês sabem, né? Grande assim, dessa grossura assim, e a capa azul celeste. Até hoje eu lembro. Foi a primeira Bíblia que eu vi, que tive contato e peguei em minhas mãos. E eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu li durante uns 6 meses. Aquela Bíblia. Algumas coisas eu entendi. Por exemplo, eu deixei de comer carne de porco, esses alimentos que eu comia, que eu fui criado assim, criado como caçador. E eu deixei lendo a Bíblia. Mas, alguns anos depois, que eu fui conhecer ali a Igreja Adventista. E esse princípio. E uma das coisas que mais me impressionava na Bíblia eram as histórias. E eu procurei na Bíblia aquelas histórias de milagres que a minha tia contava. E não encontrei nenhuma. Que na verdade não eram histórias da Bíblia. Eram histórias de milagres realizados por santos na Igreja Católica, na tradição católica como ela acreditava. Mas a minha tia mesmo, com 70 e poucos anos, ela nunca sequer, acho que pegou uma Bíblia nas mãos. Nunca viu uma Bíblia. Ela morreu em 2005, com 87 anos. E ela mesma, na verdade, depois eu entendi que a minha tia mesmo, ela nunca leu a Bíblia e nunca sequer pegou uma Bíblia na mão. Mas ela contava aquilo que ela ouvia das histórias da igreja, da tradição. E isso despertou ali a minha curiosidade. E para mim, uma das coisas que mais, não é só de criança, para mim uma das coisas que mais eu admiro na Bíblia e gosto, são as histórias. E as histórias não estão ali apenas para nos entreter. Muitas vezes contamos histórias. As histórias, elas estão na Bíblia ali por alguns motivos, por alguns propósitos de Deus. Interessante que uma das maneiras de nós gravarmos verdades, princípios, é através de histórias e através de música, mais do que conceitos, do que qualquer coisa. É por isso que desde pequenininho as crianças participam da escola sabatina, desde pequenininho, elas vão crescer, elas vão aprender, elas vão entender a Bíblia através dessas coisas, não é? Elas não estão ali abertas, a mente não está aberta ainda para conceitos abstratos como nós, como adultos, já entendemos. E às vezes nem todos. Por isso estão as histórias da Bíblia e os cânticos na Bíblia. Tá? Deus nos transmite muitas verdades e lições para aplicarmos ali em nossa vida. Se vocês quiserem me acompanhar, pode abrir ali a palavra de Deus no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos é um evangelho diferente dos demais, porque lá, Marcos, ele não entra tanto na questão das pregações de Jesus.
Marcos ele apresenta mais um Jesus em ação, um Cristo que faz, que realiza e que interfere na vida das pessoas. E aqui em Marcos nós temos ali algumas parábolas. Na verdade, a região que Jesus pregava aqui era na região ali do Mar da Galileia, que era conhecida ali por suas tempestades fortes e repentinas. E ali nós vemos ali a geografia do Mar da Galileia. Se você pegar lá, você vai ver que ela contribui muito para isso. Até hoje ela contribui para isso, para essas tempestades. O Mar da Galileia, ele na verdade, ele é um lago. Ele é um lago ali de bem extenso. Ele é um lago extenso ali de 21 quilômetros de extensão, por mais ou menos ali 13 quilômetros de largura. Ele chega numa profundidade ali de até 43 metros de profundidade. E ele é o lago mais baixo do nível do mar, 213 metros abaixo do nível do mar. Eu nunca fui lá, nunca estive lá. O pastor Elias deve ter tido na região lá, com certeza, já teve esse privilégio. Eu nunca tive, mas a gente vê através de vídeos, documentários, livros, não é? A gente tem essas informações. E aqui nós temos um relato que eu quero compartilhar com vocês. Jesus ele passou ali o dia inteiro ensinando e apresentando parábolas do reino. A parábola do semeador, a parábola aqui da candeia, a parábola que ele explica ali do fermento, não é? Ele passou o dia inteiro ensinando as pessoas. E com certeza, no final do dia, ele já estava um tanto cansado. Como ser humano, como ele viveu, ele também se cansava. Então ele pediu para os discípulos ali entrarem no barco e passarem para outra margem do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia. E aqui o relato ele se encontra aqui em Marcos, no capítulo 4, no verso 35 ao verso 41. Eu quero ler junto com vocês, porque ele é bem curtinho, e depois nós vamos tirar aqui umas lições para a nossa vida. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que assim sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós vemos ali um grupo de homens, alguns deles pescadores. Nem todos eram pescadores, mas alguns eram pescadores, estavam acostumados ali a vida no mar, a vida ali no Mar da Galileia, ou nesse grande lago, tá? E como eu falei, o lago ele era um lago assim, cercado por 3 montanhas. O que provocava essas tempestades ali, segundo estudiosos, é exatamente esse encontro do ar quente com o ar frio das montanhas, e provocava ali essas tempestades, esses vendavais e temporais ali no lago. O lago, ele tem então essa extensão de 21 quilômetros por 13, tá? Nessa profundidade. Por que essa informação é interessante? Para mostrar que, mesmo conhecendo ali a realidade do local, e mesmo tendo experiência ali como pescadores, esses homens, discípulos, eles foram pegos de surpresa. Tá bom? Eu quero tirar aqui algumas lições. Primeira delas: as tempestades da vida, elas acontecem com todos. Elas acontecem com todos. Não importa a classe, não importa
a idade, não importa a geografia que você viva, não importa a sua crença. Então as tempestades da vida, elas acontecem com todos. Por mais que a gente planeje, por mais que nós sejamos cuidadosos, ainda assim as tempestades elas surgem, elas acontecem. Nenhum de nós está livre. Eu acredito que todos vocês que estão aqui já passou por alguma ou algumas na vida. E se não passou, fica tranquilo que você ainda vai passar. Tá? E quem passou, passará novamente. E talvez alguns estão passando por uma tempestade na sua vida. Porque a nossa vida é exatamente assim. Tá? E cada um, ele enfrenta as tempestades de maneira diferentes. E também enfrenta tempestades diferentes. Porque para cada pessoa as tempestades elas não são as mesmas. Então elas nos atingem a todos nós. Elas vêm, elas surgem repentinamente, quando nós mesmos menos esperamos. Por mais que a gente procure se preparar para as tempestades, elas nos pegam de surpresa. Não é assim? Por mais que você se prepare, ou tente se preparar para elas. Essa é a primeira lição que esse relato nos ensina. As tempestades, elas acontecem com todos. Ninguém está livre disso. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Esse evangelho que muitas igrejas pregam por aí, né? Esse evangelho da prosperidade. Vem para Jesus e tudo vai se resolver, ó. Não passe mágica, sua vida financeira, seu casamento, sua saúde, isso, aquilo. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus, ele fala que no mundo nós teremos aflições. João 16:33. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, tá? Então as tempestades, cada uma de diferentes maneiras, ela atinge a todos e todos terão que enfrentá-las, e enfrentam da sua maneira. A segunda lição que essa história nos apresenta, que as tempestades, como eu falei para vocês, elas são imprevisíveis, tá? O mesmo, como eu falei para vocês, que os discípulos estavam acostumados, eles estavam acostumados com aquela vida, com o mar, com a pesca, até com as tempestades, que não, já tinham passado, enfrentado outras, tá? Mas mesmo assim, eles foram pegos ali de surpresa, e o mesmo acontece aqui conosco. Não importa o quanto nós conhecemos, não importa o quanto nós temos experiência na vida, as tempestades, quando elas vêm, elas nos pegam de surpresa, tá? Pode ser uma enfermidade, eu sei que alguns estão lidando com isso, um diagnóstico, nada bom, pode ser, eu tenho amigos no Brasil, pessoas que eu fui pastor, e hoje estão enfrentando uma tempestade na vida em relação à saúde, irreversível, algumas sem nenhuma esperança, expectativa médica, de cura, mas estão lá, enfrentando a sua tempestade. Uma traição, como o pastor falou aqui, né? Os divórcios, os casamentos, uma traição. E recentemente eu recebi uma notícia de um conhecido meu, da igreja também, um amigo, que infelizmente também acabou caindo para esse lado. Esposa nova, 2 filhinhos pequenos. Eu fico imaginando a luta deles, não é? A luta dessa mulher, perdoou, mas eu sei que não é fácil, tá? Pode ser uma crise familiar, não é? Todas as famílias enfrentam crise de um jeito ou de outro. Uma crise financeira, o que é mais comum hoje, né? O que é mais comum hoje são crises financeiras, que muitos passam e muitos enfrentam. Um acidente, ou até mesmo, quem sabe, uma crise mundial que nós passamos, estamos ainda não terminou completamente, que é a Covid, né? Um exemplo apenas, né? De que uma coisa tão pequena pode fazer com o mundo, não é? Imagine o que virá por aí. Isso foi apenas Jesus disse, o princípio das dores. Eu fico pensando, o que virá por aí ainda? Tá? Por isso, meus queridos, são essas crises em nossa vida, elas chegam sem nos avisar.
E elas nos pegam de surpresa. E lembre-se, por mais que a gente faça tudo para se preparar para uma crise, ainda assim, a gente não consegue. A crise nos ensina uma coisa: a crise, quando ela vem, ela mostra o melhor e o pior de nós. Ela só serve para isso. Mas a gente não se prepara para ela quando ela vem. A gente tenta se preparar antes que ela venha. Antes que ela venha. Tá? Interessante que quando a gente olha para como as tempestades são imprevisíveis na vida, mas uma lição que essa história nos mostra aqui é que o barco em que Jesus está, ele pode sacudir, mas ele não afundará. Essa é uma verdade que nós encontramos aqui nos evangelhos, encontramos na vida de Cristo, no seu ministério, entre nós, entre os seres humanos, não é? O fato de Jesus estar na sua vida, de você ter Jesus, não quer dizer que você está livre de problemas, preocupações, dificuldades, lutas, tragédias. Ninguém está livre disso. A nossa vida é sacudida muitas vezes, e Deus permite isso, não é? Nossa vida muitas vezes é sacudida, mas o barco que é sacudido, estando Jesus, ele pode sacudir, mas ele não vai afundar, não vai afundar. É exatamente o que nós vemos nesse relato aqui, né? Os discípulos ali, uma coisa interessante que esse relato nos mostra, como que Jesus pôde estar dormindo no meio de uma tempestade? Os discípulos já tinham enfrentado outros, mas nunca nenhuma como aquela. Aquela eles estavam completamente amedrontados, com medo de morrer, mesmo de morrer. E Jesus dormindo ali tranquilamente, no barco. Eu não sei como é que era o barco que eles estavam, né? Hoje os barcos são modernos, são diferentes, né? Mas naquela época com certeza eram barcos de madeira. Se tivesse alguma cobertura ali, talvez Jesus estava numa cobertura ali, ou pelo menos com uma lona em cima dele, na polpa do barco, dormindo, e a chuva caindo por cima dele, mas ele ali dormindo profundamente. Interessante, né? Que há pessoas que conseguem dormir em qualquer lugar, em qualquer posição e em qualquer situação. Tem gente que tem muita facilidade para dormir, tem gente que não. Eu tenho facilidade para dormir, eu durmo em qualquer lugar, não tenho dificuldades. Durmo orando, às vezes nem termino a oração, acabo dormindo. Esses dias eu estava numa live, que me convidaram para falar, e eu falei depois, no final da live, depois que eu falei, teve os momentos de pedir de oração, e as irmãs lá começaram a fazer o pedido, e eu acabei apagando. Eu estava tão cansado, já era 9h30 da noite, tinha acordado bem cedinho, e aí a irmã falou assim: olha, o pastor está dormindo. Aí eu escutei, acordei, falei: não, minha irmã, só estava pensando, me concentrando aqui, mas realmente eu apaguei por alguns segundos, minutos, eu apaguei naquele momento em que elas estavam falando ali. Uma outra vez, uma professora estava na escola, estava lecionando, e na hora ali de uma reunião, a professora, a diretora convidou-nos para nos ajoelhar, eu era o capelão da escola, e a professora começou a orar, e a oração demorava, e eu acabei dormindo na oração, de joelho. Eu tenho facilidade para dormir, já dormi sobre pedra, já dormi em ônibus, dormi em carro, você sabe, se eu estou do lado ali, eu durmo, se eu não estou, até dirigindo já dormi, não é? É verdade, vocês não acreditam? Em 1993, isso mesmo, eu estava dirigindo, depois de uma reunião que nós tivemos, pastores, um domingo, almoçamos, acordamos bem cedinho, primeiro nós ficamos até 2 da manhã conversando, né? Rever os amigos, até 2 da manhã conversando, num furô, ali, quentinho, ficamos conversando, a hora foi, fomos dormir 2h30, acordamos 6 horas da manhã, aí a reunião a manhã toda, o almoço, depois do almoço cada um pegou o carro e foi embora, e eu peguei o carro sozinho e fui para a estrada, um domingo, ensolarado, uma garoazinha, uma paisagem bonita, natureza, a represa lá embaixo, a rua, a rodovia serpenteando tudo, eu não podia andar mais que 50 por hora ali na pista, e eu de vez em quando abria a boca, bocejava, mas minha casa está pertinho, daqui 15 minutinhos eu chego em casa. Só sei que graças a Deus eu terminei todas as curvas, graças a Deus, porque onde nas curvas não tinha proteção, não tinha nada, era dali para a represa,
despencar para a represa. E quando eu terminei todas as curvas, eu só vi uma subida, uma subida bem grande, uma reta. E no começo da subida, eu apaguei ali de uma hora para outra, apaguei. No meu sono, eu só escutei um barulho. No meu sono, mas não acordei. Se eu tivesse morrido, eu nem sabia que tinha morrido ainda. Mas eu só acordei, eu acordei com o carro, com as 4 rodas para cima, girando, o motor girando. E eu estava sem cinto de segurança e a janela aberta. E a minha sorte, diz o policial rodoviário, que eu estava sem cinto. Se tivesse com cinto, provavelmente teria quebrado o pescoço, na hora que capotou. E o carro ficou para cima. E outra coisa que eu agradeço a Deus, que eu batia 50 por hora. Depois eu vi o que aconteceu, né? Depois que eu fui ver o carro, ele saiu daqui da pista, deu meio com o bico no barranco, subiu e estatelou na pista. Agradeço porque não veio ninguém, nem descendo, nem subindo, não bati ninguém. Depois de 15 minutos começaram a passar. Interessante que eu ainda saí do carro meio sonolento. Fiquei no meio da rodovia, meio sonolento ainda, olhando a roda girar. Demorou acho que um minuto para eu dar uma despertada. Eu entrei de novo pela janela, aí desliguei o motor. Chamei o guincho, passei no rodoviário, fiz o BO para o seguro e mais nada. Foi para casa, cobri o carro, o seguro veio lá, deu perda total e só isso. Não me fez nada, estourou os vidros tudo, mas nem um corte, nem um fio de cabelo, nada. Não fez nada em mim, nenhuma dor, nada. Do jeito que o carro bateu, eu fui acompanhando e caí. Mas eu dormi, eu não vi nada. No meu sono escutei um barulho. Acordei um tempo depois com a barriga no teto do carro. Então eu tenho facilidade para dormir. E agora quando eu percebo, se eu estou dirigindo e começo a bocejar, eu já paro um pouquinho, já durmo uns 15 minutos, porque eu sei que se persistir, e a gente engana. Você acha que vai conseguir, é onde você não consegue. Entendeu? Eu nem contei para minha esposa, né? Só quando chegou em casa, que ela viu o carro lá, daí ela foi saber. Eu nem contei para nem liguei nada. Só quando cheguei em casa que eu contei para ela e mostrei para ela o carro, mais nada. Entendeu? Mas as coisas na vida são assim, tá? Por isso que, por mais que nós estejamos preparados para as coisas, elas ali acontecem. Jesus, meus queridos, ele não prometeu para nós uma viagem fácil. Para ninguém, tá? Nós temos que conviver com muitos problemas. Não importa se você é rico, é pobre ou não, nem importa. Se você é estudado, se tem pouco estudo, se é analfabeto, não importa. Tá? Todos nós temos que conviver com isso. Filhos que não obedecem, quem é pai, mãe aqui, sabe do que eu estou falando. Problemas no casamento, que é muito comum hoje. Tá? Contas além do que nós podemos pagar. Contas além do que nós podemos pagar. No Brasil, por exemplo, segundo estatísticas, 59% dos brasileiros já estão endividados 2 meses antes de ganhar o salário. Para vocês terem uma ideia. As pesquisas mostram isso. Inadimplência, essas coisas. Eu não sei aqui nos Estados Unidos como é que é, mas lá é assim. E talvez outros países também semelhantes. Tá? Porém, meus queridos, com a presença de Jesus, esses problemas, eles podem ser mais facilmente superados. Não quer dizer que você não vai tê-los. Quer dizer que com Jesus, você vai, num momento ou no outro, vai conseguir superá-los. Tá? Essa é a certeza que nós temos. Uma outra coisa interessante, é que as tempestades da vida, elas não são administrativas. Elas não são administrativas. Tá? Os discípulos, eles confiam, você olha o relato aqui, eles confiando na sua própria experiência, na sua própria força, capacidade, eles tentaram resolver o problema sozinhos. Como eu falei para você, muitos deles eram pescadores, experientes, não é? Acostumados com a vida no mar, com a vida no mar da Galileia ali. Então eles estavam acostumados com isso, tá? E muito provavelmente eles já tinham passado por outras tempestades, situações semelhantes, mas essa tempestade, ela era diferente. Volta um pouquinho em Mateus, que registra o mesmo acontecimento. Mateus capítulo 8, verso 24. Diz assim o texto, Mateus capítulo 8, verso 24. Acharam? Olha o que diz o texto. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto, Jesus dormia.
Se você for lá para Lucas, no capítulo 8, que também registra o mesmo episódio, no verso 23, você vai ver a expressão que ali Lucas ele usa no Evangelho. Lucas 8, 23, diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu. E diz o texto, Lucas 8, 23, enquanto ele navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. É uma palavra que a gente nem usa, né? Nem, só está nos livros, nos dicionários mesmo, porque a gente nem usa. A expressão que a gente usa é afundar, né? É afundar ou é naufragar, tá? Então era uma tempestade tão forte. Se você ler, voltando para Marcos capítulo 4, verso 38, ali fala que eles pensavam que eles iriam morrer, quando eles veem Jesus ali dormindo, serenamente, dormindo ali no barco, jogado de um lado para o outro, a tempestade caindo, o vento soprando, e Jesus ali dormindo ali, sossegadamente, e ele desperta, Jesus lhe diz, e eles falam para o outro: mestre, não te importa que nós morramos? Por isso que eu falei que aquela tempestade, ela era diferente de todas que eles tinham enfrentado antes, de forma que se não fosse ali a intervenção de Jesus, com certeza, eles teriam morrido ali no mar da Galileia, com toda a experiência, sabendo nadar, não importa, essas horas não adianta, o conhecimento, a experiência, dependendo, não resolve nada, não te ajuda em nada, tá? Qual foi, o que foi que salvou a vida deles? Foi a atitude que eles tiveram, que eles tomaram ainda em tempo. O acerto deles foi que enquanto havia ainda tempo, eles clamaram a Jesus por ajuda, enquanto ainda havia tempo. Se eles demorassem um pouco mais, dependendo deles, com certeza morreriam, tá? Muitas vezes, meus queridos, a gente age da mesma forma, que os discípulos são repreendidos por Jesus ali depois, você percebe? Mas muitas vezes nós agimos aqui da mesma forma, ao invés de prontamente nós ali buscarmos a Deus, a Jesus primeiro, quantas vezes nós confiamos em nossa própria força? Ou buscamos a ajuda de outros, aí quando nada funciona, aí a gente se lembra de Deus, não é assim? Quando nada funciona, nós não somos diferentes dos discípulos, nós agimos muitas vezes da mesma forma, não é? O querer usar a nossa própria capacidade, talento, inteligência, recursos que nós temos, não adianta nada, tá? Quantas vezes nós não tentamos resolver do nosso jeito as coisas, depois que a gente quebra a cara, aí a gente lembra de Deus, aí a gente se volta para Deus e pede para Deus, sendo que a primeira coisa que nós devemos fazer é isso, não importa a situação, quando ficamos doentes, a primeira coisa é um médico, um remédio, que a gente procura, depois que a coisa está feia, que a gente lembra de Deus, pedir oração para Deus. Teve um garoto, certa vez o pastor conversando com ele, e o pastor falando sobre oração, ele falou assim: ó, pastor, o menino falando, eu só oro de noite. Como assim só de noite? Por que só ora de noite? Porque de dia eu posso cuidar de mim mesmo, o garoto falou, pastor. E às vezes a gente é assim, não é? A gente acha que nós podemos resolver do nosso jeito, cuidar do nosso jeito. O bom, meus queridos, que outra lição que esse milagre aqui, esse episódio nos ensina, é que a tempestade, ela não dura o tempo todo. Algumas tempestades duram mais na vida, algumas menos, mas elas não duram o tempo todo, elas não duram muito tempo, tá? Pensa um pouquinho, você que já enfrentou provações na vida ou está enfrentando, quantas vezes ali nas provações da vida nós nos irritamos, no modo de expressar, gritamos com Deus: Senhor, não te importas? Não é? Não me atendes? Não me ouve? Quantas vezes eu já pedi, eu já gritei, eu já orei, eu já chorei, e o Senhor ainda não agiu, o Senhor ainda não fez nada. A gente pode não falar isso para as pessoas,
mas muitas vezes é a nossa atitude, naquilo que nós pensamos em relação quando nossas orações não são ouvidas. Ou seja, não é que são ouvidas, não são respondidas da forma como queremos, no tempo como queremos, do jeito como queremos. E a gente age assim. E muitos perdem a fé em Deus por isso. Não é? É exatamente assim, meus queridos, que a gente age muitas vezes nessas situações. Agora pense um pouquinho, quando você ora, quando você já orou por alguma situação, por quanto tempo você orou? Pedindo ali a ajuda de Deus? Por 1 hora? Por 1 dia? Por 1 semana? Por 1 mês? Sabe, nós não queremos, meus queridos, no estalar dos dedos, que uma solução apareça. As coisas não são como na televisão, nem como nos computadores. Na vida as coisas precisam de mais tempo para se resolver. Umas mais, outras menos. Tá? O problema é que nós desistimos facilmente de orar. Facilmente. Nossa postura, ela tem que ser de completa dependência de Cristo. De forma que quando as ondas das tempestades da vida começarem ali a se formar, nós temos que clamar por sua ajuda antes de qualquer outra coisa. Eu gosto do texto de 1 Pedro 5, verso 7, quando fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro texto que eu gosto muito é o Salmo 55, 22. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. São 2 textos que me acompanham. E sempre que eu enfrento provações, dificuldades, é aí onde eu me apego. É aí onde eu me apego. Entendeu? Nós temos que, portanto, ter essa completa dependência de Deus. Nós somos seres dependentes. Ninguém é independente. Quer você seja rico ou não, todo mundo é dependente. Todos dependem do outro. Dependemos de tudo. Dependemos do padeiro, dependemos do agricultor, dependemos do professor, do pedreiro, do encanador, do engenheiro, do médico, do professor, não é? Da enfermeira, de tantos outros dependemos. Só Deus é autossuficiente, só Deus é autossuficiente, mas todos somos dependentes de Deus, e dependentes uns dos outros, mas muito mais, precisamos aprender a dependermos completamente de Deus. Tem uma outra lição, que essa história nos ensina, que as tempestades, elas são pedagógicas na nossa vida. Jesus, ele sabia que uma tempestade se aproximava, ele sabia disso, nada pega Deus de surpresa. Você acha que alguma coisa surpreende a Deus? Nada surpreende a Deus. Diz o profeta que Deus sabe o fim antes do começo, desde o princípio Deus sabe o fim, Deus vê todas as coisas, tá? E Jesus sabia que uma tempestade se aproximava, e com certeza fazia parte da programação de aulas de Jesus naquele dia. Não foi ele que enviou a tempestade, não foi ele que mandou a tempestade, mas ele sabia, tá? E essa experiência, meus queridos, nos ajudaria os discípulos a entender uma outra lição, que nem sabiam que precisavam aprender, tá? É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Como eu falei para vocês, Jesus, ele passou ali o dia inteiro ensinando a multidão, e os discípulos ali, sobre as parábolas do reino, sobre o reino de Deus, através de parábolas, mas ainda faltava para eles o quê? Uma aula prática, em particular, faltava. E numa situação daquela, ali na tempestade, você olha ali as perguntas de Jesus parecem ali serem absurdas, mas na verdade nos evangelhos você ouve ali algumas perguntas de Jesus que parecem absurdas,
É tão óbvio, tão claro que parece absurda. Parece, mas não é. Mas não é. Não é? E Jesus fala para eles: por que vocês estão com tanto medo? Quando ele acorda, não é? A primeira coisa que ele fala: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus, ele queria ensinar para eles que não tinha razão para ter medo. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele tinha falado que eles chegariam do outro lado, não falou? Falou, não falou? Segundo lugar, porque ele mesmo estava com eles ali no barco. Terceiro lugar, porque ele estava tranquilo. E ele estava tranquilo porque sabia que tudo aquilo fazia parte da agenda de Deus. E em quarto lugar, por causa do poder que ele tinha. O poder dele. Ele estava sossegado e tranquilo. Tá? Hebreus capítulo 12, verso 6. Olha que texto interessante. Se quiser marcar, você pode marcar aí na sua Bíblia. Hebreus 12, verso 6. Diz assim: o Senhor disciplina a quem ama, e corrige ou educa aquele a quem recebe como filho. Sabe, meus queridos, nós muitas vezes nos lembramos apenas da parte da correção, da disciplina. E é verdade. Deus, ele disciplina, ele corrige aqueles quem ama. Porque quem ama disciplina, quem ama corrige. Você falar que ama um filho, mas nunca corrige, nunca disciplina, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é conivência. Quem ama, quando é necessário, exerce a disciplina e a correção. Tá? Mas o texto fala que Deus também educa, que Deus também ensina. E Deus muitas vezes, Ele usa, meus queridos, situações pelas quais passamos em nosso dia a dia para isso. Ele não manda aprovação para ninguém, não envia, mas Ele permite. Ele até usa essas situações, essas dificuldades que enfrentamos, essas tempestades que nós enfrentamos na vida, Ele usa para nos ensinar algumas coisas que talvez nós precisamos saber a respeito dele e a respeito de nós mesmos. Eu quero ler dois textos para você sobre isso. Primeiro está em Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. É um texto, eu creio que vocês já sabem de cor, mas é bom nós sempre lembrarmos. E você também pode, se quiser, anotar em sua Bíblia, que sempre vai te ajudar em momentos de dificuldade. Diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não está falando que apenas aquelas coisas boas. Paulo está falando de tudo, que todas as coisas, não importa a situação, se você ama Deus e permanece com Deus de alguma forma, Deus vai usar aquilo para te ensinar e para te ajudar a crescer, a amadurecer na sua fé, na sua confiança nele e a superar as tempestades da vida. O outro texto é 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, quando diz assim: em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus é em Cristo Jesus para convosco. Deus não está falando para eu dar graça porque estou doente, porque estou sofrendo. Não. Está falando para eu dar graça apesar de tudo isso. Apesar de tudo isso. Eu ser grato, eu ser agradecido a Deus. Tá? Essa deve ser a nossa postura. Eu sei que não é fácil.
Sei que não é fácil muitas vezes, devido à experiência que estamos vivenciando, que são experiências ruins, negativas. Mas se nós olharmos para além disso, será mais fácil. O problema, meus queridos, é que quando vêm as tempestades na vida, os problemas, a gente só fica focado naquilo. A gente deixa de olhar para Jesus. E quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente não consegue enxergar nada além dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, do nosso sofrimento. E aí fica difícil seguir com a vida. Seguir com a vida. Mas se olhar para Jesus, as coisas se tornam diferentes. Tá? E uma lição final que eu quero compartilhar com vocês aqui, que a palavra de Deus nos ensina, que essa história de Marcos 4, 35 a 41 nos ensina, é o seguinte: creia que Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Elas vêm, mas em algum momento em nossa vida, se nós permanecermos com Ele, Ele vai acalmar. Pode ser resultados de exames que não estão bons, não é? Exames médicos que não são nada bons. Pode ser problemas emocionais que você está enfrentando, está passando, não é? Por causa de notícias ruins. Pode ser, quem sabe, a necessidade de se libertar de algum pecado que te arrasta, que te prende, ou tantas outras situações que a vida nos apresenta. Confie. Confie que Deus, Ele vai te dar a calma, a serenidade e a força para passar por tudo isso. Nós temos exemplo na Bíblia sobre isso, não é? Temos exemplo. Jó, Daniel, José, tantos outros que passaram por tempestades, mas confiaram em Deus. E Deus lhe deu ali a solução, no momento certo. Lembre-se de umas coisas, meus queridos: Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. Ele sempre responde, ainda que eu acho que não. Só que Ele não responde da forma como eu gostaria, muitas vezes, na maioria das vezes, nem no tempo que eu gostaria, mas Deus, Ele sempre ouve, Ele sempre responde. Muitas vezes eu não estou conseguindo perceber isso, não estou com os olhos abertos para perceber isso. Creia que Jesus, Ele vai acalmar a tempestade na sua vida em algum momento. Se você passar por alguma, estiver passando por uma, Ele vai acalmar. E por que isso? Porque nós servimos a um Deus que tem nas mãos o controle de tudo, não é? Nada é tão difícil que Ele não possa ali resolver, e nem tão amedrontador e assustador que Ele não possa acalmar. Tem uma música, eu queria mudar um pouquinho, vocês conseguem colocar para mim aí? Tem a letra no YouTube aí? He will carry you. Tem? Tem essa música? Vê para mim se conseguir aí. He will carry you. Eu não sei se tem em português, eu sei em inglês, é isso. Ele vai te carregar. Tá? Se você olhar nessa música, você vai perceber na mensagem dela, uma mensagem simples, mas ela resume tudo aquilo que eu falei aqui. Tá certo? Tudo aquilo que eu falei. E porque nós servimos um Deus que está no controle de todas as coisas. Só se eu não permitir. Só se eu não permitir. Tá? Aí Deus, Ele não terá o controle de nada. Mas se eu permitir, Deus, Ele estará no controle da minha vida. Porque nada é impossível. E nada é difícil que Ele não possa resolver. E nem tão assustador que Ele não possa ali acalmar em sua vida. Tá bom? Conseguiu achar? Pode soltar aí, por favor? Se eu fosse um cantor, eu cantaria, mas infelizmente eu não tenho esse dom. Tá? Preste atenção aí nas palavras dessa música. Vamos ver se ele consegue liberar lá. Isso. Pode liberar na tela aí?
souber cantar, não sei se vai ter a letra aí. Vai ter a letra? Você cantar, vocês conhecem? No problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Só repetir. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He will carry you. He will carry you. Nunca se esqueça disso. Ele vai te carregar em todo momento, se você permitir e confiar nele. Quero que você ficar em pé, vamos orar? Bondoso Deus e nosso Pai, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção em nossa vida a cada dia. Nos ajuda, Senhor Deus, muitas vezes na nossa falta de fé. Nos ajude a aprender a confiar e depender de Ti o tempo todo. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por tudo. Obrigado por esse momento na Tua presença. Leva-nos para o nosso lar. Nos dê um restante de sábado feliz na Tua companhia. E perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Por Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês e dê um feliz sábado. Fiquem com Deus.
excelente sábado a todos.